Foragido da Justiça de Minas Gerais é detido na Flórida 12 anos após cometer um assassinato. Novo voo com brasileiros deportados já tem data marcada. Será na próxima sexta-feira. Com o aumento de prisões de imigrantes, cadeias do ICE se lotam. E Trump começa envio de indocumentados à Baía de Guantánamo. Homem que se passava por agente da patrulha de fronteira é preso nos Estados Unidos. E jovem que pode ser brasileiro é preso em Massachusetts por cárcere privado. Testemunhas disseram que os dois tinham um relacionamento conturbado, que ele era agressivo e tinha confiscado o aparelho de telefone dela. Olá, boa noite. Boa noite. Um brasileiro foragido da Justiça de Minas Gerais foi encontrado e detido em uma cidade litorânea do sul da Flórida. O procurado por homicídio estava vivendo de forma ilegal em Pompano Beach, onde há uma enorme comunidade brasileira. O nome do brasileiro estava há um tempo na lista da difusão vermelha de procurados internacionais da Interpol. O motivo? Ele cometeu um assassinato em 2013 em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Desde então, ele fugiu do país e se escondeu aqui nos Estados Unidos após atravessar a fronteira sul de forma ilegal. Ainda não se sabe por quanto tempo ele estava morando no sul da Flórida, em Pompano Beach, uma cidade com mais de 100 mil habitantes e que tem uma grande comunidade brasileira. A identidade do homem não foi divulgada. Segundo a Polícia Federal, ele foi localizado graças a uma operação conjunta entre autoridades brasileiras e norte-americanas. A prisão pelos agentes do ICE acontece 12 anos após o cometimento do crime em Minas Gerais. Agora, o brasileiro segue em um centro de detenção nos Estados Unidos, onde aguarda a data para a sua deportação. Ao desembarcar no Brasil, ele será entregue às autoridades policiais, que o levarão direto para a prisão, onde finalmente vai cumprir a pena pelo crime cometido. O governo norte-americano anunciou que já tem data para o novo voo com brasileiros deportados. Será na próxima sexta-feira, no dia 7 de fevereiro. Ainda não foram confirmados quantos brasileiros estarão nesse avião fretado. Normalmente, ao serem expulsos aqui dos Estados Unidos, nesses voos, os brasileiros têm como destino final Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mas dessa vez o desembarque será em Fortaleza, no Ceará. Essa é uma decisão do Itamaraty para evitar que os brasileiros sobrevoem o nosso território algemados. Uma nova reunião do governo ainda vai decidir os detalhes logísticos da chegada desse e de outros voos para prestar assistência aos deportados. O voo do próximo dia 7 certamente será um voo diferente, até porque o voo anterior repercutiu muito mal na imprensa internacional. O fato é que não se pode os países, em detrimento do seu direito e do seu dever de segurança, se utilizar ou extrapolar esse direito com agressões, xingamentos, truculência e demais cenas que foram relatadas. O uso de algemas é, sim, legitimado, até mesmo para a segurança da tripulação e dos próprios passageiros. E o que passa disso passa a ser exagero e viola diretamente os tratados internacionais de direitos humanos aos quais Brasil e Estados Unidos são signatários. Então a expectativa é que este próximo voo seja um voo dentro da normalidade, com os protocolos de segurança, mas sem as truculências e os abusos que foram relatados em voos anteriores. E o governo Trump anunciou que a partir de agora a meta é prender 1.500 indocumentados por dia, supostamente com histórico criminal, em todo o território norte-americano. O problema é que o ICE disse que não tem mais espaço nos centros de detenção de imigrantes e, por isso, a prisão de Guantánamo já começou a receber indocumentados. Esses são alguns dos assuntos do nosso giro de notícias sobre imigração. Mais de 8.000 imigrantes foram detidos desde o início do governo Trump. A Polícia de Imigração informou que os centros de detenção estão lotados e que uma das alternativas para continuar as operações no país é soltar os indocumentados com tornozeleiras de monitoramento.
Outra alternativa é a prisão da Baía de Guantánamo, em Cuba. A base norte-americana já começou a receber aviões com indocumentados para aliviar a falta de centros de detenção no território norte-americano. O local vai receber até 30 mil imigrantes criminosos. Centenas de fuzileiros navais já foram enviados ao local para ajudar na proteção e fiscalização. Grupos de direitos humanos e pró-imigrantes entraram com uma ação legal contra a administração Trump em Washington, D.C. Eles exigem o fim da ordem republicana de fechar temporariamente a fronteira dos Estados Unidos com o México para requerentes de asilo. E também pedem o fim da caça e expulsão de não-cidadãos que já estão no território norte-americano. Os grupos alegam que as medidas de Trump são ilegais e inconstitucionais. No estado de Wisconsin, a polícia prendeu um homem que estava abordando pessoas nas ruas e se passando por um agente de patrulha de fronteira. Ele chegou até mesmo a aparecer em ações reais da polícia, apresentando credenciais falsas aos agentes reais. Agora preso, ele deve enfrentar diversas acusações. Nessa gravação, a polícia de Muskego está ajudando uma motorista adolescente que atropelou um veado no mês passado. De repente, um outro agente chega. Who are you? I'm confused. A policial, confusa ao ver o que parece ser um agente da patrulha de fronteira, questiona sobre o uniforme estranho. I don't think I've ever seen a green vest in Muskego. O homem, mais tarde identificado como Hank Glambin, mostra a ela um cartão de identidade do Departamento de Segurança Interna com sua foto. Então, ajuda a puxar o veado para fora da pista. Ainda na ocorrência, ele dá uma cantada na policial e diz que eles deveriam sair alguma vez, o que ela recusa. Depois disso, no mesmo dia, o falso agente vai até a delegacia da cidade perguntando o nome daquela policial. 4 dias depois, em uma cidade próxima, o homem chegou a outra ocorrência de trânsito oferecendo ajuda. Ele começou a ser investigado pela polícia local e nas redes sociais dele foram encontradas fotos do homem se passando por um agente de patrulha de fronteira. Em seguida, ele foi preso. Na casa do homem foram apreendidos falsos uniformes, colete à prova de balas, algemas e arma de fogo. O esquadrão antibombas chegou a ser chamado porque na casa haviam réplicas de explosivos. Ao ser detido, Hank admitiu que não era um agente da patrulha de fronteiras e que criou essa falsa identidade online. A seguir, jovem que pode ser brasileiro é preso em Massachusetts por cárcere privado. E a gente mostra que China e Canadá estão retalhando Donald Trump por causa da guerra comercial. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e eu, a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Em Massachusetts, a polícia prendeu um homem que estava mantendo em cativeiro uma adolescente de apenas 16 anos. A nacionalidade desse homem não foi confirmada, mas há indícios de que ele seja brasileiro. Os detalhes quem nos traz é a Carolina Camargo. A polícia prendeu o rapaz em Westboro, Massachusetts. Ele foi identificado como Yuri Vieira de Souza, que é acusado de manter uma jovem de 16 anos presa dentro de um quarto de hotel. Foi a própria adolescente que pediu ajuda pelo celular depois de informar que estava sendo mantida em cativeiro contra sua vontade há pelo menos uma semana. Testemunhas disseram que os dois tinham um relacionamento conturbado, que ele era agressivo e tinha confiscado o aparelho de telefone dela. A polícia não confirmou a nacionalidade do rapaz, mas há indícios que ele seja brasileiro. Yuri foi detido sem direito à fiança e vai ser levado à corte. A data da audiência não foi informada. Os fatos praticados pelo brasileiro se referem a possíveis crimes graves, como o crime de sequestro ou kidnapping, cuja pena é de prisão de até 10 anos. O caso ainda está sendo apurado como possível prática de lesão corporal e possível prática de estupro. E aí, nesses casos, a pena pode variar de 20 anos
até a prisão perpétua. É ideal que você sempre compartilhe com amigos e familiares com quem você está e a sua localização. Se possível, ao chegar no local, até mandando a localização via GPS do local em que se encontra, a fim de que as pessoas possam perceber rapidamente algo estranho, algo fora do normal, e não somente depois de uma semana a vítima conseguir fazer uma ligação escondida. Em mais um capítulo da guerra comercial imposta por Trump, a China aplicou tarifas retaliativas sobre algumas importações norte-americanas. As taxas são de 10% iguais às que os Estados Unidos impuseram aos produtos chineses. A medida de Pequim deve afetar principalmente o petróleo bruto, as máquinas agrícolas e automóveis nos Estados Unidos. Além desses produtos, alguns tipos de carvão e gás natural norte-americanos enfrentarão um imposto ainda maior, de 15%. Todas passam a valer a partir do próximo dia 10. Lembrando que após anunciar medidas tarifárias contra Canadá, México e China, Trump voltou atrás apenas em relação aos 2 primeiros países. Com a China, o futuro ainda é incerto. E falando em Canadá, por lá, em forma de protesto, a população decidiu retalhar as ações recentes da gestão Trump. No comércio há um boicote generalizado. Os comerciantes estão retirando das prateleiras produtos norte-americanos. Além disso, placas estão sendo colocadas diante dos produtos, estimulando que os consumidores comprem apenas o que é produzido dentro do Canadá. Os boicotes são referentes às sobretaxas que Trump quer impor ao país e às falas de que quer incorporar o território aos Estados Unidos. Mudando de assunto, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se encontrou hoje com o presidente Donald Trump na Casa Branca, em Washington, D.C. Ele foi o primeiro líder estrangeiro a ter uma reunião com o presidente dos Estados Unidos. A pauta foi o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas e os próximos passos. Trump defendeu a saída total dos palestinos da faixa de Gaza. Matias Brotero tem mais informações. Netanyahu e Trump discutiram sobre a primeira fase do frágil acordo de cessar-fogo, que termina agora, no dia 1º de março, e sobre a segunda fase das negociações, que deve começar até a próxima segunda-feira. Até agora, 18 reféns foram libertados pelo Hamas, enquanto Israel soltou 583 presos detidos em território israelense. O cessar-fogo levou à retirada das forças de defesa de Israel dos centros populacionais de Gaza. Agora, antes do início da segunda fase do acordo, Netanyahu veio buscar apoio e orientação do presidente norte-americano, que defende a saída total dos palestinos da faixa de Gaza para o Egito ou a Jordânia. O premier israelense vai se reunir com o gabinete de segurança em Israel depois que ele voltar da viagem aos Estados Unidos. Enquanto isso, 4 dos 5 reféns tailandeses libertados na última quinta-feira se encontraram hoje com familiares em um hospital no centro de Israel. Os parentes deles vieram ao país após a libertação dos sequestrados. Em outro hospital, também na região central, 5 reféns libertadas foram homenageadas com um concerto. Em meio ao cessar-fogo na faixa de Gaza, a tensão é grande na Cisjordânia, outro território palestino. 2 militares israelenses morreram e ao menos 6 ficaram feridos após um ataque a tiros em um posto de controle. O atirador foi morto. Há cerca de 2 semanas, Israel realiza uma operação militar contra terroristas da Jihad Islâmica e do Hamas na Cisjordânia. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Brasil supera Estados Unidos e Inglaterra na aquisição de obras de arte variadas. E estudo descobre que cérebro humano já possui quantidade exagerada de microplástico. O Brasil está em primeiro lugar em aquisições de obras de arte no mundo. No ano passado, o nosso país foi o mais ativo em compras e vendas de peças. Pois é, o Brasil superou os Estados Unidos e também a Inglaterra, que estavam no topo do ranking. Os detalhes com a Carla Marinho. São pinturas, esculturas, antiguidades e muito mais. No ano passado, os brasileiros foram os que mais compraram obras de artes caras e requintadas.
Os compradores, investidores e colecionadores do nosso país surpreenderam o mundo pelo alto volume de obras adquiridas em 2024. Isso colocou o Brasil no topo do ranking, superando concorrentes como os Estados Unidos e Inglaterra. O mercado de arte é um ótimo investimento para aqueles compradores que são financeiramente preparados e sabendo que a liquidez não é uma coisa imediata. Em 2023, esse grupo endinheirado movimentou no mercado global 67 bilhões de dólares, uma média de 364 mil dólares por peça. E uma grande parcela disso ficou por conta do Brasil, que mostrou que pode estar indo na contramão do cenário de desaceleração mundial. O mercado de arte ele pode ser encarado como investimento, pois as obras têm o potencial de valorização. E oportunidade para os investidores é a valorização a longo prazo. Obras de arte feitas por artistas renomados ou emergentes, elas podem aumentar o custo dependendo da demanda. E a renda passiva, algumas obras elas podem ser alugadas para galerias, para museus, para prédios comerciais, gerando assim um retorno financeiro. E os curadores e especialistas em obras dizem que o mundo e os interesses estão mudando com as novas gerações e o mercado está se adaptando a essa realidade. Os assets de luxo são muito integrados na diversificação de portfólio e isso faz com que os compradores tenham cada vez mais acertos e menos erros, minimizando riscos. Eu acredito que essa queda é devido à incerteza econômica global, a taxação de juros. Apesar dessa desaceleração, ainda vale a pena incentivar, apreciar e investir em arte. Lembrando que arte é um ativo de longo prazo. Em momentos de queda, podem ser boas oportunidades. Um novo estudo apontou algo alarmante e também preocupante sobre micro e nanoplásticos nos cérebros das pessoas. Os cientistas encontraram material suficiente para encher até uma colher de plástico. Os pesquisadores analisaram amostras de cérebros coletadas em autópsias e os resultados chocaram os especialistas. Eles descobriram que os exames em cérebros feitos em 2024 continham 50% mais microplásticos do que os cérebros analisados 8 anos atrás, em 2016. A quantidade dava para encher uma colher inteira de plástico. Os cérebros continham 30 vezes mais pequenos fragmentos do que os rins e o fígado, por exemplo. Estudos apontam que o acúmulo desse material no corpo das pessoas pode ser prejudicial à saúde, pode provocar inúmeras doenças e riscos à vida. Mas especialistas não envolvidos nessa pesquisa questionam se essas partículas permanecem ou não no corpo humano. Agora, novas análises estão sendo feitas para descobrir se esses fragmentos plásticos conseguem sair do corpo da mesma forma que entram. E a gente segue falando sobre o cérebro porque um novo e massivo estudo está sendo feito neste momento e, de acordo com os especialistas, tem um grande potencial. O de encontrar um caminho para prevenir doenças cerebrais que afetam milhões de moradores dos Estados Unidos. Alzheimer, Parkinson, AVC e epilepsia. Essas são algumas das condições cerebrais que mais afetam a população e que têm as causas ainda não totalmente entendidas. Therefore, we cannot come up with any therapeutic or any treatment for most of the neurodegenerative disorders. É por isso que o Dr. Imad Najm e sua equipe da Cleveland Clinic lançaram um estudo cerebral em grande escala 3 anos atrás. Eles esperam não apenas ajudar a tratar essas doenças após o diagnóstico, mas também potencialmente conseguir prevenir todas elas no futuro. We are looking at the body and the brain. Estamos observando o corpo e o cérebro antes que a doença aconteça, na fase que chamamos de silenciosa, diz o especialista. É durante esse período silencioso que as mudanças no cérebro começam a acontecer, às vezes muitos anos antes dos sintomas aparecerem. Monitorando a vida de 3.600 pacientes voluntários saudáveis, os especialistas estão mapeando o funcionamento cerebral para entender onde e de que forma esses transtornos neurológicos começam. The ultimate hope is to find out what we call
therapeutic biomarker. O médico explica que a esperança é descobrir o que se chama de biomarcadores terapêuticos. É encontrando eles no cérebro que o especialista diz que se pode desenvolver medicamentos mais específicos capazes de retardar o avanço de condições da mente. Os pesquisadores dizem ainda que, como muitas das doenças neurológicas são semelhantes em características e padrões, este estudo deve ajudar a descobrir maneiras de prevenir múltiplas delas ao mesmo tempo. No próximo bloco, nova frente fria avança sobre os Estados Unidos, prometendo queda brusca de temperatura. E a gente explica como a Califórnia sofreu um imenso desperdício de água que poderia usar para combater os incêndios após uma medida equivocada da Casa Branca. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. $19 milhões de pessoas devem fazer cruzeiros marítimos neste ano, um número recorde, segundo dados da AAA. É um aumento de quase 4,5% em relação ao ano passado. E para quem está querendo embarcar nessa viagem, olha, o mês de fevereiro é o período ideal para se planejar e aproveitar bons descontos. Analistas dizem que teve início a temporada de descontos para quem sonha em fazer algum cruzeiro pelo mundo. Fevereiro é o melhor período para planejar e comprar pacotes aqui nos Estados Unidos. É que muitos preços estão 40% abaixo do valor original e oferecem várias promoções para atrair interessados. Por isso, fechar qualquer acordo agora é vantajoso para ambas as partes. Wave season is when there are the most discounts across the entire industry. A especialista em viagens, Emily Kaufman, afirma que toda a indústria de cruzeiros está com promoções atraentes para qualquer tipo de bolso. Esse período do ano ganhou o apelido de temporada das ondas, onde qualquer um pode surfar e tirar proveito. As economias podem passar de $1.500. Você pode ganhar créditos para usar a bordo, às vezes a terceira ou a quarta pessoa navega de graça, às vezes as crianças também navegam de graça e os depósitos são muito menores, explica Emily. A especialista diz que o mais interessante desses pacotes é que você compra agora, mas pode usar no final do ano. Ela garante que é dessa forma que você vê os valores agregados e as economias se justificarem. You don't have to take the cruise at this time. You can take the cruise all the way through next year. This is just the time where you see the added value and the savings. Hora da previsão do tempo, vamos aqui comigo para o telão ver as temperaturas. Olha, em Boston, mínima prevista de 19. Em Washington, deve chover amanhã com mínima de 31. O sol desaparece nessa faixa de Charlotte, Norfolk e Atlanta. E já chegando na Flórida, a gente também tem previsão de bastante tempo encoberto, mas em Miami o sol pode dar as caras um pouquinho. Em New Orleans, mínima de 66, em Houston, mínima de 68. Em Brownsville, a gente tem previsão de chuva com mínima de 69. San Antônio, a gente não tem previsão de sol nessa área, mínima de 64, máxima de 81. Já El Paso, o sol vai brilhar o dia inteiro com máxima de 80. Albuquerque, o mesmo cenário com máxima de 69. Phoenix, a gente tem máxima de 79, mínima de 50. Los Angeles tem previsão de chuva ao longo de todo o dia com mínima de 54. Las Vegas, tempo encoberto. E São Francisco, sol entre nuvens com mínima de 48, máxima de 56. E a região nordeste dos Estados Unidos está na rota de uma nova e forte tempestade de inverno. Com isso, essa parte do território vai acumular uma nova rodada de neve pesada. Quase todas as cidades entre Virgínia e Maine serão impactadas pelo frio intenso neste mês de fevereiro. Será, segundo os meteorologistas, o pico de neve na região neste inverno por uma combinação de ar gelado do Ártico com baixas temperaturas oceânicas. Com essa nova tempestade que vai derrubar mais uma vez as temperaturas, o NOAA estima que este deve ser um dos 10 invernos mais frios da história da costa leste. E o presidente norte-americano Donald Trump ordenou a abertura de comportas de represas para enviar água à Califórnia. Mas a ação dele foi fortemente criticada por especialistas que disseram que essa medida não passou de um desperdício grandioso de água. A reportagem é da Eloá Orazen.
Sob o comando de Donald Trump, engenheiros americanos abriram as barragens de 2 represas no centro da Califórnia, dando vazão a 8,3 bilhões de litros d'água, o equivalente a mais de 3 mil piscinas olímpicas. Na rede Truth Social, o presidente americano comemorou a novidade e declarou que a água iria para os fazendeiros da região e para a cidade de Los Angeles, arrasada depois de grandes incêndios. A direção do Departamento de Água da Califórnia disse que a operação foi mal coordenada entre agentes federais e estaduais e que não há provas de que a manobra assinada pelo presidente seja benéfica. Segundo os especialistas, a água liberada agora não vai chegar até Los Angeles e está sendo desperdiçada justamente durante os meses chuvosos. Ainda de acordo com agentes locais, os reservatórios estavam propositalmente cheios para lidar com um provável verão seco. O comando da Casa Branca coloca em risco a infraestrutura agrícola californiana durante os meses mais quentes. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite, gente.